Às vezes, a verdade é mais estranha do que a ficção. E hoje vamos ver 3 histórias que demonstram isso. Mas antes, se você é fã de mistérios, relatos sinistros, histórias de acidentes e crimes reais e todo esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente qualquer coisa, nem que seja um emoji. Isso me motiva a trazer cada vez mais conteúdo e assim vocês não perdem os próximos vídeos. Dito isso, vamos às histórias de hoje. Em 1957, Larry Bader, de 31 anos, vivia com sua esposa Mary Lou e seus 3 filhos em Akron, Ohio. Larry era um bom pai e marido, mas um péssimo homem de negócios. Nos últimos anos, ele tentou vários empreendimentos, todos sem sucesso, o que deixou a família com uma dívida estrondosa. Embora ele quisesse ser empreendedor e abrir seu próprio negócio, a realidade financeira o forçava a aceitar qualquer tipo de emprego. Naquela época, ele acabou trabalhando como vendedor de utensílios domésticos, um emprego que cobria as despesas, mas não deixava a família feliz. Nos fins de semana, quando não estava trabalhando, e se sua esposa deixasse, ele desaparecia para pescar no lago Erie, que ficava a cerca de 1 hora de sua casa. Era sua forma de escapar da realidade. Em uma sexta-feira, 15 de março, Larry disse a sua esposa que queria ir pescar naquele final de semana. Ela disse que tudo bem, mas a alertou sobre uma tempestade que estava por vir. Ele respondeu que não se preocupasse, que ela estava exagerando demais e que ele ficaria bem. Ele beijou sua esposa e filhos, pegou suas coisas, entrou no caminhão e partiu. Naquela noite, uma tempestade muito mais forte do que o previsto atingiu o lago Erie. Na manhã seguinte, a guarda costeira encontrou o barco de Larry à deriva, com alguns danos e faltando um remo, mas sem sinal de Larry. Uma busca foi realizada, mas ele nunca foi encontrado. Foi declarado morto. Mesmo sem o corpo, a família fez um funeral e sua esposa conseguiu receber o seguro de vida, o que foi suficiente para sustentar ela e os filhos. 8 anos depois, em 1965, a sobrinha de Larry, Suzanne, de 21 anos, estava em Chicago com uma amiga, em uma feira de artigos esportivos. Lá, viram uma multidão reunida em torno de um estande de um homem de tapa-olho e bigode. Fazia uma demonstração de arco e flecha. Ele acertava o alvo repetidamente, com precisão impressionante. Enquanto observavam, a amiga de Suzanne comentou que aquele homem era idêntico ao tio desaparecido dela. Ela olhou de novo e viu. Apesar do tapa-olho e bigode, ele era a cara do tio Larry Bader. E Larry também era conhecido por ser um ótimo arqueiro. Depois da demonstração, elas se aproximaram e Suzanne disse: "Eu sei que é uma loucura, mas você se parece exatamente com meu tio Larry Bader, que desapareceu no lago Erie há 8 anos. O homem sorriu e respondeu: "Me chamo John Johnson, mas todos aqui me chamam de Fritz. Desculpe, não conheço nenhum Larry Bader." Mas Suzanne estava convencida. "Não, você é o Larry Bader. Tenho certeza que é meu tio." Fritz mais uma vez foi educado, mas firme. E respondeu: "Não sei quem é Larry Bader e também nunca fui ao lago Erie. Eu moro em Omaha, Nebraska, com minha esposa e filhos. Trabalho na TV com jornalismo esportivo e dou consultoria para empresas de arco e flecha." Apesar disso, Suzanne e a amiga tinham certeza. Ligaram para os tios e irmãos de Larry, que pegaram um voo para Chicago no mesmo dia. No dia seguinte, os 2 irmãos, Suzanne e a amiga, voltaram ao evento, e lá estava Fritz novamente. Assim que os irmãos o viram, mesmo com um tapa-olho e bigode, disseram: "Esse é o nosso irmão." Eles se aproximaram e pediram para ele fazer um teste de impressão digital e encerrar as dúvidas, pois eles tinham certeza que aquele era o irmão desaparecido há anos. Mesmo contrariado, Fritz concordou. No fim daquele dia, ele foi com eles à polícia, fez uma coleta de digitais e as digitais confirmaram. Ele era Larry Bader. Fritz ficou em choque. Ele realmente acreditava que era John Fritz. Desde a infância. Não tinha nenhuma lembrança da vida como Larry. Para ele, sua vida como Fritz era contínua e real.
A cronologia, ainda incerta, parece indicar que dias ou meses após o desaparecimento de Larry, Fritz Johnson apareceu em Omaha, Nebraska. Pediu um emprego num restaurante, apresentou os documentos com esse nome, parecia tudo absolutamente normal. Com o tempo casou-se, teve um filho biológico e adotou outro, largou o emprego no restaurante e virou apresentador esportivo na TV local, tornando-se um rosto conhecido e querido na cidade. Mas quando veio à tona que na verdade ele era Larry Better, ele foi demitido da emissora, sua esposa o deixou, pois ainda ele era legalmente casado com Mary Lou. A seguradora exigiu o reembolso do valor pago do seguro de vida. Durante todo esse tempo, Fritz insistia e dizia: "Eu não sou Larry Better, isso é um erro. Nada disso faz sentido para mim." Uma equipe de médicos, psicólogos e especialistas foi a Omaha para avaliá-lo por 2 semanas. Conclusão? Sim, ele era Larry Better. E sim, ele sofria de um caso extremo de amnésia dissociativa. Mas ninguém soube como e por quê. Infelizmente, 1 ano depois, Fritz morreu de câncer no olho, a razão pela qual ele usava um tapa-olho. E até hoje, esse é considerado um dos casos mais incríveis e intrigantes de amnésia já registrados. Fora da popular cidade turística de Amagá, no norte da Colômbia, há uma densa floresta verde. Lá, existe uma trilha que leva você de Amagá até o interior de uma selva. Se continuar seguindo, chegará a uma antiga e assustadora ponte ferroviária enorme, que atravessa um imenso desfiladeiro. Essa ponte não é mais utilizada por trens, foi desativada. Ironicamente, desde então, o tráfego nela aumentou, mas agora são pessoas a pé que a utilizam. Elas vão lá até para praticar bungee jump, uma atividade radical em que as pessoas pulam de grandes alturas com uma corda elástica, presa aos tornozelos. Essa corda é cuidadosamente medida para que, quando totalmente esticada, a pessoa não atinja o chão. No início de julho de 2021, uma advogada colombiana de 25 anos, chamada Yesenia Gomes, que morava em Medellín, cerca de 1 hora ao norte de Amagá, disse ao namorado que queria fazer um bungee jump. Yesenia falava há muito tempo em fazer isso, mas sempre que o plano ficava sério, ela desistia por medo. Mas por algum motivo, em julho de 2021, ela estava confiante e decidida. O namorado, animado com a ideia, pois ele também nunca havia saltado, aproveitou a oportunidade e ligou imediatamente para a empresa de bungee jumping de Amagá, para marcar o salto para os dois. No domingo, dia 18 de julho, o dia do salto, Yesenia e o namorado pegaram um carro e dirigiram por 1 hora até Amagá. Lá encontraram uma trilha e seguiram até a ponte. Quando chegaram, ficaram surpresos com a quantidade de pessoas na fila. Quase 100 saltadores à frente. Durante as horas de espera, eles assistiram várias pessoas saltarem. Yesenia começou a entrar em pânico. O salto que parecia divertido, agora parecia assustador. O namorado tentava acalmá-la, dizendo que era seguro, e que todos estariam sorrindo e felizes após o salto, e que ela se orgulharia de si mesma. Apesar do pânico, Yesenia disse que não desistiria. Após horas de espera, finalmente chegou a vez deles. A equipe sinalizou para que avançassem. Os dois foram até a borda da plataforma, com vista para o desfiladeiro. Os funcionários começaram a colocar os equipamentos. Yesenia, com a visão turva e coração acelerado, apenas queria acabar logo com aquilo. Em um momento, um dos funcionários disse: "Você pode pular." Yesenia pulou, mas cometeu um erro fatal. O comando não era diretamente para ela, mas sim para o namorado ao lado. Yesenia, em pânico, não percebeu. E pior ainda, a corda elástica ainda não havia sido presa aos seus tornozelos. Apenas os arneses estavam colocados. Assim que ela saltou da ponte, não havia nada a detê-la. Seu namorado imediatamente arrancou os equipamentos e correu pela ponte, desceu a encosta até o fundo do desfiladeiro. Quando chegou até ela, já era tarde demais. Mais tarde, foi determinado que Yesenia não morreu ao atingir o solo. Ela sofreu um ataque cardíaco durante a queda. Ou seja, em algum momento no ar, ela percebeu que pulou antes da hora, sem a corda.
E incrivelmente o medo foi tão grande que a matou antes mesmo de atingir o chão. No início do ano de 1974, Michael Taylor, de 31 anos, vivia feliz com sua esposa Christine e seus 5 filhos em Ossett, uma pequena cidade no centro da Inglaterra. Michael era descrito como um ótimo pai e marido, com um excelente senso de humor. Vizinhos diziam que ao passar perto da casa dos Taylors, era comum ouvir Michael rindo ou contando piadas para a família. Mas em abril daquele mesmo ano, tudo mudou. Michael caiu de uma escada enquanto fazia reparos em casa e machucou as costas. O ferimento foi leve, mas causou dor crônica, o que alterou profundamente seu comportamento. Ele deixou de ser aquele homem alegre e brincalhão, passando a ser deprimido, irritado e agressivo, afastando-se da própria família. Embora os Taylors não fossem religiosos, a maioria dos moradores de Ossett era. Um amigo de Michael, vendo sua deterioração, sugeriu que ele buscasse apoio na fé, mais especificamente em um grupo cristão, que se chamava a Sociedade Cristã, voltado para pessoas que queriam se aprofundar na religião, estudar e ir além das missas dominicais. O amigo disse que o principal atrativo do grupo era sua líder, Mary Hobson, uma jovem de 21 anos, amigável, carismática e acolhedora. Ele acreditava que Mary poderia fazer a diferença na vida de Michael. Michael, sem muito a perder, decidiu tentar. Em 12 de setembro, ele foi até a igreja onde o grupo se reunia. Ao entrar na sala, cerca de 20 pessoas sentadas em círculo se levantaram para recebê-lo de braços abertos. Mary o convidou sorridentemente para sentar-se ao lado dela. Pela primeira vez em muito tempo, Michael sorriu. Durante a oração conduzida por Mary, Michael se sentiu sem dores e muito feliz. Mas ao voltar para casa, tudo retornava. A dor e a depressão. Michael passou a frequentar aquele grupo com regularidade. Em pouco tempo, criou uma forte ligação com Mary, a líder do grupo, e ela com ele. Os dois ficavam após as reuniões em orações privadas, o que gerou rumores que estavam tendo um caso. Logo, esses boatos se espalharam pela cidade. Christine, esposa de Michael, foi alertada pelos amigos e vizinhos. Ela já suspeitava, pois Michael só falava de Mary em casa. No dia 1º de outubro, Christine decidiu confrontá-lo. Ela seguiu até a igreja e assim que ele entrou na sala, ela invadiu o local, apontou para o marido e gritou, abre aspas, eu sei que você está tendo um caso com Mary. Admite isso na frente de todo mundo. Fecha aspas. Michael, sentado de costas para ela, levantou-se, mas não a encarou. Ele olhou diretamente para Mary do outro lado da sala. Mary, ao cruzar os olhos com ele, gritou de pavor. Mais tarde, diria que Michael não parecia humano quando ele olhou para ela. Ele tinha os olhos selvagens e a expressão de besta feroz. Naquele momento, Michael começou a falar em línguas, emitindo sons sem sentido. Acredita-se que nesses casos, a pessoa é possuída por uma entidade que fala por ela. Ele então começou a gritar e rosnar para Mary. De repente, avançou contra ela. Membros do grupo o contiveram. Eram mais de 10 pessoas, mas ele ainda tentava se soltar, gritando furioso. Mary, em um ato de desespero, há relatos que ela começou a falar em línguas com ele também. Foi só nesse momento que Michael parou de se debater, continuando a falar apenas em línguas com ela. Todos ficaram em choque, ninguém sabia o que fazer. Eles simplesmente começaram a rezar. Depois de cerca de 1 hora, Michael desmaiou. Ao acordar, parecia que não se lembrava de nada. Mary então disse a ele e a Christine, sua esposa, que acreditava que Michael estava possuído por um demônio, que só um exorcismo era capaz de resolver. No dia seguinte, Mary contatou a igreja anglicana da Inglaterra pedindo ajuda. Após ouvir o relato, a igreja autorizou o exorcismo e enviou seus 2 melhores exorcistas, Peter e Raymond. Eles foram até a casa de Michael, observaram e concluíram que ele estava possuído por pelo menos um demônio. Disseram que precisava do consentimento de Michael para realizar o ritual, e ele aceitou. Na noite de 4 de outubro, às 10 da noite, Michael, Christine, membros do grupo, Peter e Raymond, se reuniram em uma igreja próxima. Michael foi colocado em uma cadeira no centro do grupo. Assim que os padres começaram a orar, ele começou a gritar em línguas.
contorcendo-se no chão em posições grotescas. Parecia estar sendo ferido pelas palavras deles. O exorcismo durou 8 horas, e Michael teve que ser amarrado para não se machucar, e também não machucar ninguém. Ao final, exausto, ele desmaiou. Quando acordou, estava desnorteado. Peter e Raymond disseram que havia identificado 40 demônios em Michael, e que expulsaram 37 ao todo. Ainda restavam 3 demônios, mas todos estavam exaustos, e completariam o ritual no dia seguinte. Assim, Michael e Christine foram para casa. Poucas horas depois, ao meio-dia, uma vizinha ouviu gritos estranhos do lado de fora. Quando ela olhou pela janela, viu Michael completamente nu, coberto de sangue, andando pela rua e falando algo sobre Satanás. Ela chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, encontraram Michael enrolado no chão nu, rindo como uma criança. Quando recuperou a consciência, disse seu nome e endereço. Os policiais, ao entrar na casa de Taylor, ficaram horrorizados. Um deles saiu correndo e começou a vomitar. Lá dentro encontraram o corpo mutilado de Christine, esposa de Michael. Após voltarem do exorcismo, Michael entrou em transe, espancou a própria esposa até matá-la, e então arrancou seu rosto com as mãos, jogando pelo quarto. Depois disso, esfregou o sangue dela em seu corpo e matou o cachorro da família. Por pura sorte, os 5 filhos da família não estavam em casa naquele momento, e esse caso depois foi a julgamento. Durante o julgamento, tanto a acusação quanto a defesa culparam a igreja anglicana e o grupo de Mary, dizendo que convenceram Mike que estava possuído e que isso desencadeou a tragédia. Michael foi considerado inocente por insanidade. Após apenas 4 anos internado em hospital psiquiátrico, Michael foi libertado. Nos dias de hoje, ele ainda vive em liberdade em Ossett, Inglaterra. Apesar do desfecho legal, muitas pessoas, religiosas ou não, acreditam que o caso de Michael Taylor é um dos únicos casos reais de possessão demoníaca da história moderna.